professor Jorge. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia, beleza? Eu aposto que vocês já estão com seus lápis, suas canetas e seu caderno já em mãos, né? Para que nós possamos fazer algumas anotações, né? Lembre-se, é sempre importante, além de você estar assistindo, que vocês realizem resumos, que vocês escrevam, beleza? Então, vamos à nossa aula. O tema hoje da nossa aula de Geografia é a litosfera e os agentes do relevo, ok? Cuidado, nós estamos falando da forma, quem já falou com vocês foi a professora Jaque. Aqui nós vamos cuidar diretamente de forças que vão modificar este relevo aí. Tranquilo? Professor, já vi lá no início, a professora Jaque, eu já tinha mencionado sobre litosfera, né? Nós já conversamos ali sobre a questão de todo o processo de formação do planeta. Ela falou que a litosfera, na questão da superfície, né? Falou sobre as placas tectônicas, né? Que umas elas são as convergentes, as divergentes, as transformantes. E também falou sobre a teoria da deriva continental, sobre o Alfred Wegener. Puxa vida, bacana, né? Show de bola, galera. Então agora nós vamos dar realmente o quê? A continuidade diretamente sobre o estudo diretamente sobre essa litosfera e de como a superfície ela muda. Quem são os responsáveis por isso, né? Então, basicamente, nós temos dois responsáveis. Quem são eles? O primeiro é este carinha aqui, ó, chamado de forças exógenas, tá? E o segundo lá embaixo aparecendo, as forças endógenas, ok? Forças endógenas e forças exógenas são responsáveis por alterações na superfície da Terra, tá? Ah, professor, mas elas são a mesma coisa? Não. Elas têm diretamente o que, gente? São forças totalmente diferentes. Uma, ela vai modificar o relevo, a superfície, a partir, por exemplo, do que nós chamamos de intemperismo, que são a partir de ações naturais, como a chuva, como o vento. Elas, com o tempo, elas vão o quê? Transformar essa superfície. Se ela não veio diretamente de forças exógenas, ou seja, de forma externa, ela também pode vir a partir de forças endógenas, e a parte endógena vocês viram bastante com a professora Jaque, né? Fruto do que? Todo o envolvimento que ocorre dentro do planeta, o movimento de convecção e tudo mais, que vocês viram em aulas passadas. Então as forças endógenas são os movimentos internos que vão alterar o relevo. Professor, altera como, por exemplo? Surgimento de montanhas é um exemplo disso. Beleza? Tudo tranquilinho? O que vai acontecer aqui? Dentro dessa relação, principalmente quando nós falamos de forças internas, né? Então a endógena, nós estamos falando com esse cara aqui, ó, chamado de tectonismo, né? Galera, perceba uma coisa, se vocês clicarem aqui lá no seu livro, na página 22, se você buscar lá no seu livrinho o QR Code com o seu celular, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, coloca o QR Code e você vai ter um breve vídeo mostrando o quê? O processo de orogênese, que é um movimento lá de convecção e a criação de quem? Das montanhas. Percebam aqui que nós temos duas flechinhas, correto? O que vai acontecer aqui? Pense num processo muito lento, duas placas grandes, e elas aos poucos vão o quê? Se chocar, entram em choque. Pense nisso em milhões e milhões de anos. Aos poucos, o que vai acontecer com essa região? Elas vão entrando em atrito, e ela vai entrando em atrito, e uma pressão vai acontecendo com essas duas placas. Uma tende a o quê? Ser mais densa do que a outra. O que isso vai ocorrer o quê? Uma tende a tomar uma direção e a outra direção, beleza? Quando esses movimentos ocorrem, a superfície ela vai ficando mais enrugadinha, tá? Então, como ela essa enrugamento basicamente da superfície é quem? As montanhas. Assim vai nascendo as cordilheiras.
E isso só é possível a partir do movimento de tectônicas ou o tectonismo, ok? Nós temos sempre o quê? Duas placas, as duas placas elas se encontram e você vai ter enrugamento dessa superfície, fazendo com que eu tenha o quê? Um sorgimento basicamente dessa região. Então essa área ela tende a quê? Ser muito alta. Professor, onde que eu encontro, por exemplo, esse tipo de coisa aí, essa tal de tectonismo aí, né? Onde que a gente consegue encontrar? Muitas regiões do mundo. Observe o mapa aqui. Professor, puxa vida, eu quero dar uma olhada com mais atenção no mapa. Página 23 do seu livro. Veja, lembra que eu falei que é um processo muito lento? Olha o período aqui para a formação das cordilheiras. Vai de 2 a 65 milhões de anos, tá bom? O que isso aqui vai acontecer então? Esse encontro faz surgirem o quê? As cadeias de montanhas. Esse processo, ele é chamado o quê? Dos dobramentos modernos, beleza? Então, onde nós encontramos? Na América encontramos? Sim, por exemplo, aqui ó, Cordilheira dos Andes, onde você vai pegar países, por exemplo, como Chile, como Peru, como o Equador, como a Colômbia, mais acima, região, por exemplo, das montanhas rochosas nos Estados Unidos, aqui como, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, que vai passar por boa parte da Ásia, né, pegando regiões como o Tibete, tá? Então nós vamos ter várias e várias regiões, aqui os Alpes suíços, então vários dobramentos ocorrem. E sempre porque, gente, movimento convergente das placas tectônicas. Belezinha? Tranquilo? O que vai acontecer então a partir de todo esse movimento? Veja, se eu tenho esse movimento entre as placas tectônicas, é um processo lento. Ele vai ser basicamente o quê? Aquilo que vai dar origem, né, a essas montanhas, ao processo de orogênese. E tudo isso, gente, é alguma coisa, talvez tenha, né? Puxa vida, professor, de alguma maneira, isso aqui não abala essa superfície? Galera, abala, e abala bastante, né? Então, como esse abalo, tudo isso, ele vem o nome do quê? Do tal do terremoto, né? Tão famoso, né? Então nós já vimos em filmes, né? E com até uma certa frequência, né? Para quem gosta de observar notícias e tudo mais, você sempre vai uma notícia ou outra sobre abalos sempre ocorre, né? Por que isso tende a acontecer? Por que existe o tal então do terremoto? Veja lá, sempre lá então atrito entre as placas. O que vai acontecer nesse atrito? Vai chegar um momento em que eu tenho um pequeno deslocamento. Puf, vai deslocar. O que vai acontecer quando eu vou deslocar? A tendência é que tenha comece a tremer. O que vai acontecer então a partir daqui? Nós temos uma região muito, mas pense, uma região bem profunda, 30, 40 quilômetros de profundidade. É lá onde vai acontecer toda essa pressão e onde nós temos essa pequena fissura diretamente na crosta. O que vai acontecer aqui então? A partir dessa região eu tenho uma parte que nós chamamos de foco ou de epicentro. Essa região do epicentro, o que acontece? É onde ocorre diretamente o choque, tá? Então eu vou até pegar aqui a caneta, ó. É nesta região aqui onde eu tenho foco, onde ocorre diretamente essa pressão diretamente. Claro que como ali ocorre, e pense, um choque assim, é a mesma coisa que você está, por exemplo, na piscina, e você dá um mergulho. O que acontece com ela? Você choca com a piscina e você tem o quê? Várias ondas. Essas ondas, elas são aqui chamadas de ondas sísmicas, né? Então, a partir dessas ondas sísmicas, elas vão viajando, chega um momento em que elas se situam onde? Olha lá, ó, na superfície. É aqui onde nós sentimos a região aqui chamada de epicentro. Então, no hipocentro. Então, diretamente, o que acontece? Nós temos diretamente o foco
E no epicentro é quando essas ondas sísmicas chegam na superfície. E é no epicentro que nós sentimos aquele tremor, né? Então, a partir disso são os terremotos. Movimentação das placas também podem causar o quê? Esses perigosos abalos sísmicos, gerando o quê, gente? Normalmente, muita destruição. Ah, professor, mas e por que às vezes ocorre mais destruição em um país do que em outro? Daí, gente, isso aqui pode ocorrer diretamente devido ao quê? Devido a, por exemplo, a preparação, a estrutura de um país. Então, vamos colocar lá o Japão. O Japão, ele possui uma grande estrutura para tremores. Então, quando ocorre algo nesse sentido lá, e você tem lá, por exemplo, um epicentro maior, então lá 7, 8 na escala Richter, né? Então, o que vai acontecer? O Richter era um cara dos Estados Unidos, foi ele que criou. O que ele faz? Ele faz a medição, né? Basicamente, ele vai criar um aparelho chamado de sismógrafo e ele faz a medição. Qual a intensidade deste terremoto? Né? Então, puxa, foi um terremoto de 5, 6, 7, 8, 9. Se for 10, falam que pode, inclusive, causar uma destruição total. Tá? Então, o que vai acontecer? No Japão, a estrutura é muito boa. Então, há todo um preparo para que as pessoas não caiam diretamente, né? Então, não tenha prédios destruídos. Eu até indico vocês assistirem um vídeo no YouTube, né? Então, se vocês colocarem tremor no Japão, lá vocês vão encontrar o seguinte, vários prédios balançando. São prédios preparados justamente para isso. Agora, se nós pegarmos outros países, como por exemplo o Haiti, nós não vemos essa mesma estrutura, né? Então, essa região é mais suscetível ao quê? A grandes destruições, tá bom? Então, assim, terremotos ele ocorrem, tá? E eles também podem ser destrutivos. Tsunamis acabam sendo ainda mais destrutivos diretamente do que terremotos, mas tsunami vai ficar para a próxima aula aí, beleza? Galera, então hipocentro, epicentro, a região da superfície, e nós temos diretamente o que? As placas tectônicas. Professor, onde ocorrem mais esses terremotos? Sempre aqui, galera. Olha aqui, ó. Sempre justamente bem na divisa ali dessa placa. Ele está bem encostadinho na placa tectônica. Olha o exemplo aqui. Eu tenho a placa de Nazca e a placa sul-americana. O que acontece aqui entre as duas placas tectônicas? Um choque. Quem está próximo diretamente a essa região tende a sofrer muito mais do que quem está, por exemplo, nessa região. O professor, com esse país aí, Brasil, né? Então quer dizer que no Brasil não temos terremotos? Não é isso. No Brasil nós possuímos terremotos, porém a intensidade é muito menor. Então assim, nós sentimos, mas onde ele ocasiona é diretamente relacionado aqui? Não exatamente, tá? Por quê? Porque ele sempre tende a ocorrer nas regiões sempre da borda dessa placa tectônica, sempre ali, ó, na bordinha, onde você tem esse choque, né? Então, ou ele vai basicamente espanar, ou ele vai criar basicamente uma grande fissura. Beleza, galera? Então, esse mapa ele vai demonstrar muito bem quais regiões, basicamente, eu tenho diretamente o quê? Pode ser regiões suscetíveis a terremotos. Ah, professor, cadê o Japãozão aí? Galera, olha onde está o Japão. Onde passa exatamente uma linha das placas de placa tectônica. Ele está na divisa ou exatamente no meio delas. Por isso que é um país tão suscetível assim a isso, tá? Tem uma região no planeta chamada de Círculo de Fogo ou Anel de Fogo. Essa região ela é muito suscetível a vulcão, a terremoto, tá? Justamente por quê? Porque toda essa área aqui, ó, ela vai de encontro com placas tectônicas convergentes. Então isso quer dizer que ali ocorrem muitos abalos, regiões de foco de terremoto do hipocentro. Beleza? Então sempre, né, você vai ter atividades vulcânicas, terremotos sempre presentes em toda essa região aqui. Que região é essa, professor? Região do Oceano Pacífico aí. Beleza? Tá ali, ó, toda essa regiãozinha aqui, né, que vai circular por todo o Oceano Pacífico. Tranquilo, galera?
Eu quero indicar para vocês também um site, tá? Que é da Sociedade dos Geólogos, tá? Então, eu deixei marcado aqui, vocês podem anotar. Esse site, galera, ele é muito legal, tá? Por quê? Porque ele vai indicar onde eu tenho regiões de vulcões, aqui diretamente de terremotos e também onde estão localizadas as placas com os nomes. Então, se você clicar só vulcão, ele vai demonstrar para vocês onde nós temos vulcões. Perceba o seguinte, sempre acompanhando o quê? A borda das placas tectônicas, ó. Olha aqui o anel de fogo, por toda essa região, mais essa região, né? Então, assim, ele tem uma condição muito forte, muito grande de existir, por exemplo, processo de vulcanismo aqui. Tá? Aqui você vai encontrar também informações com terremotos, onde você tem uma grande quantidade de abalo sísmico, né? Você vai perceber que acompanha muito, tá? Novamente a borda dessas placas tectônicas aí, beleza? Galera, para atividade nós faremos o seguinte, vocês irão lá na página 36 do seu livro didático, lá na atividade 2, tá? Vocês farão essa primeira. Na sequência, vocês farão lá na seção cartografar, na página 23 aí também. E lá na página 25, farão o exercício lá da seção geografia aí, beleza? Galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula, tenha dado tudo certo e nos vemos em uma próxima aula, beleza? Valeu!